Señor vencedora, Señor vencedora, oh Señor, oh Señor vencedora. Shalom Ashilon Ha! E você responde aí, Baruch Hashem! Por quê? Porque só Ele, só o Eterno Todo-Poderoso, que pode nos dar a verdadeira paz. Shalom, shalom a todos que estão nos assistindo. E hoje vamos falar um assunto muito interessante. Eu digo até que muito pertinente. O nome do Gadol Melech, do Rei Todo-Poderoso, do grande Rei. Como é o nome correto? Uau! Que coisa! Jesus? Para aí. É Jesus o nome? E a história de Yeshua? Para aí. E o tal Yehoshua? Para tudo! O que está acontecendo? Qual é o nome? Qual é o nome correto? Se você quer saber a verdade, nada menos, nada mais do que a verdade, por favor, continue conosco e saiba qual o nome daquele que está sobre todo nome, tanto na terra, como no céu, como debaixo da terra. Ele, o grande, o Gadol Melech. Nos aguarde! Que bom que você ainda está aí. Você se inscreveu no nosso canal? Deu o seu like? Então, se você fez tudo isso, eu vou te pedir que comente. Após você assistir o vídeo, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica para fazer, alguma pergunta, se exponha, por favor, porque o nosso maior objetivo e o nosso verdadeiro objetivo é fazer o bem. E quero pedir que você nos auxilie nessa tarefa, nessa árdua tarefa, que hoje se torna difícil, porque infelizmente, o nome do Salvador, ele foi corrompido. E quando a gente se apresenta para falar do grande Salvador, o Gadol Melech, as pessoas têm um certo preconceito diante do que foi feito no passado, que está sendo feito hoje em relação ao nome daquele que está acima de todo nome. Mas, em uma outra oportunidade, nós vamos falar com profundidade sobre a situação do passado, da igreja, do cristianismo, a situação presente e a situação futura. Mas hoje nós vamos falar sobre o nome dele, o nome do Filho do Altíssimo. Mas como você está há anos na igreja, eu sou um sefardita, a minha família, ela teve origem em Portugal. A minha avó, ela se converteu ao protestantismo. E a partir de então, toda a minha família entendeu como regra de fé a fé protestante, e eu, muito cedo, comecei a argumentar sobre algumas visões, alguns pensamentos teológicos, ortodoxos, aonde eu servia Yehoshua. Opa, a gente já vai falar sobre isso, não te preocupa. Aonde eu servi Yehoshua, servi o Todo-Poderoso. Logo eu fui fazer seminário. Fiz seminário a nível acadêmico. Fui a Israel, como você sabe, estudei lá. Mas eu descobri que eu não sabia o nome daquele que eu servia. E de repente, quem sabe não é um problema
uma situação que você está vivendo como eu vivi também. Depois eu descobri toda a minha descendência sefardita. Vou abrir um parênteses, um rápido parênteses aqui. Você sabe o que é sefardita? Sefardita é todo o judeu de origem espanhola e portuguesa. Todo judeu que ele é de origem, essas comunidades eram muito grandes na Espanha e Portugal, e inclusive teve na época da Inquisição, da perseguição aos judeus, que a Igreja Católica fez, muitos judeus da Espanha e de Portugal migraram para o Brasil. Então por isso que a gente, pelo nome, e também hoje existe um teste de DNA que você pode fazer. Eu não vou falar o nome do laboratório que eu fiz porque é propaganda, mas existem vários laboratórios sérios que fazem esse teste de DNA, onde você pode comprovar se você realmente tem descendência judaica. E no meu caso, já que apontou uma certa porcentagem também europeia, se você tem descendência sefardita ou não. E pelo nome também você vê com total certeza. Mas bem, fechei o parênteses, vamos falar do que nos interessa nesse vídeo. Jesus, Yeshua ou Yehoshua? Eu vou trazer aqui para você, tem uma série de comentários no YouTube, até criaram um novo nome para ele. Desses 3 fizeram 4. Senhor, mas como? Como conseguiram fazer isso? Antes que eu venha trazer para você alguns comentários de algumas bíblias aqui sobre o nome de Jesus. Por que comentários de Bíblia? A Bíblia, como a Bíblia King James, que eu tenho aqui, como a Bíblia de Jerusalém, depois eu tenho uma outra tradução que eu quero trazer para você, que é uma tradução nova. São bíblias onde, você sabe, foi produzida, ela foi feita a tradução por linguistas de um gabarito que a gente não tem o que discutir. Então, quando tem uma nota ali, é uma nota científica, é uma nota com embasamento. É algo que a gente não precisa discutir, porque tem todo um estudo lá que foi feito na área linguística, no vernáculo, para chegar a essa visão desta nota. É claro que eu estudei, eu que fui para Israel, eu fiquei mais acostumado com o nome correto do Salvador, do Todo-Poderoso, do Gadol Melech. Então para mim foi mais fácil assimilar depois dessa minha imersão na cultura israelita. Mas eu quero trazer para você aqui uma explicação bem básica, de repente até você já sabe. A diferença de tradução para transliteração. Há uma diferença muito grande. A tradução é quando você pega uma composição literária e você traz essa composição numa determinada língua para um segundo idioma diferente. E é algo muito complexo fazer isso. Porque muitas vezes ocorre que tem um vocábulo lá naquela língua, na língua primária que está sendo feita a tradução, que não tem uma correspondência na língua que está sendo feita essa tradução. E daí você tem que se aproximar. Quem está fazendo, os tradutores, aqueles que são conhecedores da ciência da tradução, inclusive, existe um curso superior hoje nesta área, então são cientistas tradutores. Eles, quando fazem essa tradução, eles têm que chegar e conhecer não só a cultura da onde eles estão fazendo a tradução, conhecer a língua como ninguém, tem que ser expert. Tem que dominar a língua como ninguém, a língua que estão fazendo a tradução, mas como a língua de origem também. E eles têm que entender o sentido, o âmago daquela palavra, daquele vocábulo, tem que saber o vernáculo dele, a etimologia daquele vocábulo, para chegar e conseguir fazer a tradução, mas não só a tradução, como a interpretação, trazer aquele vocábulo, aquela frase, aquele texto
para o mesmo sentido que o autor teve lá no início. E é isso que acontece nas traduções da Bíblia. É algo muito complexo. Por isso que eu aconselho você não ter só uma tradução, você tem que ter várias traduções e sem pesquisar para ver se aquela tradução realmente é uma tradução séria. Geralmente, eu não confio muito em traduções onde tem um tradutor só. Eu acho isso aí, olha, algo muito complexo. Eu tenho traduções aqui que tiveram 80, 90 tradutores. E mesmo assim são traduções aonde deixa a desejar. Imagina uma tradução que só tem um tradutor. Então pense, é algo extremamente complexo, principalmente que nós estamos tratando dos textos sagrados. Então, lá, por exemplo, quando o Eterno revelou uma palavra para Moshe, o tradutor ele tem que pegar aquele sentido, o âmago, o espírito daquela revelação e trazer para o seu entendimento. E se tratando do hebraico, principalmente as traduções, se você vai usar os textos mais antigos, a gente está falando do paleo-hebraico, você tem que ter um cuidado severo, um cuidado muito grande para fazer essa tradução, para você chegar no sentido, na revelação original. Isso é uma tradução. E agora, e a transliteração? A transliteração nada mais é do que você pegar uma língua que não usa o mesmo alfabeto que nós usamos, a mesma simbologia do alfabeto que nós usamos, e você fazer a assimilação fonética, é de som. Por exemplo, eu vou pegar lá uma letra no hebraico, e vou trazer essa letra do hebraico, ou essa junção de letras, e eu vou trazer para o português, para a simbologia da fala que eu uso, da língua que eu uso, que é o português, que é o alfabeto que nós usamos, eu vou trazer para o som similar que está lá no hebraico. Isso é transliteração. Existe uma regra básica, tanto para tradução como para transliteração em relação ao nome próprio. Nome próprio não se traduz. É algo completamente errado fazer algo assim. Quer que eu te dê um exemplo claro? Você já ouviu falar no tal Bill Gates? Não ouviu falar? Não acredito. É o cara lá que criou lá, né, a Microsoft e tal. Hoje é o bambambam, sempre já faz alguns anos, da área da informática, da ciência da informação, do TI. Imagina se você está lendo um artigo lá no seu jornal e você lê Bill Portões. Uau, o que você vai... Bill Portões? Quem é esse cara? Quem é esse homem, Bill Portões? Foi feita a tradução, porque Gates é portões em inglês. É isso ou não é, Júlio? Júlio que é expert aqui em inglês. Agora você imagina se a gente fizer a tradução desses nomes, de tudo que vem lá das línguas anglo-saxônicas, o inglês, se a gente fizer a tradução lá, sei lá, do grego, do hebraico, que confusão vai dar, porque nome próprio não se faz tradução. Nome próprio é nome próprio. E a transliteração? A transliteração você faz sem problema nenhum, só que você tem que manter o nome. Você tem que manter a fonética do nome. Eu não posso mudar o som original daquele nome. A transliteração, o objetivo dela é essa, manter a fonética original, o som. No momento que eu faço uma transliteração e eu mudo completamente o som daquele nome, eu criei um segundo nome. Não é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, no hebraico, nós temos Isaías. Isaías é o profeta Isaías. Isaías no hebraico, se você for ler na Tanakh, se você for ouvir um rabino falar sobre o livro de Isaías, você vai ouvir ele falar Ishayahu. Ishayahu.
Esse é Isaías. Tiago, lá o Tiago, o apóstolo das epístolas. Tiago é Yaakov. O que é isso? Que confusão é essa? Eu quero explicar para você que no passado foi feito algo que não era correto. Foi feita a transliteração de nomes, mudando a fonética completamente desses nomes. Foi um erro. Não é correto isso. É a mesma coisa, eu tenho aqui o Júlio, que está aqui comigo, que faz parte da produção do Beit Midrash Brasil, pela misericórdia do Eterno. Eu, de repente, resolvo mudar completamente a fonética do nome do Júlio. Eu chamo ele de João. Ah, tem J ali, Júlio e João. Ele tá lá andando na rua, eu grito, João, João, tu acha que o Júlio vai olhar para mim? Claro que não, é um nome diferente. É um nome diferente, eu mudei a fonética, o som do nome. E agora nós vamos entender então a questão do nome de Jesus, Yeshua ou Yehoshua. Primeiro, vamos começar do início. Você sabe que Jesus é o mesmo nome de Josué? Uau, agora complicou tudo mesmo. Josué é Jesus? Não, Josué não é Jesus. Josué foi aquele que substituiu Moisés. Só que o nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Eu não sei te responder como é que conseguiram fazer isso. Sinceramente, eu não sei. Conseguiram pegar um nome e mudar completamente dois nomes. E fazer de dois nomes que eram iguais, fazer dois nomes diferentes. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que foi feito isso. Tem uma série de explicações, tá? Vai lá e busca para tentar explicar o erro. Erro não se explica, erro é erro. Erro a gente diz, olha, errei, me desculpa, eu errei. O correto é isso. Mas tem uma série de explicação para tentar fazer você ficar no erro. Então, Josué no hebraico, o nome, a fonética do nome é Yehoshua. Yehoshua. Esta é a fonética do nome Josué. Inclusive, vou deixar sobre a responsabilidade do Dom Julius colocar na descrição do vídeo os nomes corretos. Bem, Yehoshua é Josué. Se o nome de Jesus é o mesmo de Josué, Jesus então é Yehoshua também. E o que significa Yehoshua? Significa Salvador. É isso que significa o nome. E Machá? Machá é ungido. Ramachá, o ungido. Que no grego foi feito a tradução para o grego de forma correta, que é Cristo, que é ungido também. Agora, foi feita uma tentativa de transliteração do nome Machá para Messias. Mashiach. Olha o som, é Mashiach, não é Messias. Então, aí nós já vemos um erro de fonética também. Agora, Cristo é no grego, ok, perfeito. Foi feita a tradução para o grego, Cristo que é ungido. Agora, o nome Jesus, aí eles se perderam. É claro que existe uma forma reduzida do nome Yehoshua, que é Yeshua, aonde a maioria dos messiânicos você ouve falar Yeshua, é a forma reduzida do nome verdadeiro que é Yehoshua. O nome verdadeiro, qual é o nome verdadeiro então do Jesus que se fala? O nome verdadeiro do Gadol Melech é Yehoshua. Esse é o nome verdadeiro. Yehoshua Ha-Mashiach. Yehoshua. Ah, é Jesus? Não, não é Jesus. Jesus é uma fonética errada. Aí tem gente dizendo, não, mas lá em Israel é Yehoshua. Aqui no Brasil é Jesus. Ah, lá nos Estados Unidos é Jesus. É isso, né, Júlio? É, fala alto aí. Jesus. É. Não.
é Yehoshua, porque é a fonética do nome dele. A transliteração é manter o som, não pode fugir, se fugiu disso está errado. Então, Jesus é Yehoshua, a forma abreviada do nome Yeshua. Aí, mas Elias, será que isso é verdade? Eu vou convidar você a abrir a Jerusalém, a tradução Jerusalém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 1, no versículo 21. Nós não temos muito tempo, vamos reduzir. Ela dará à luz a um filho e tu chamarás com o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem uma nota na Jerusalém, você pode procurar depois essa Bíblia, essa aqui é uma das melhores traduções que hoje se tem no Brasil, é uma das melhores. Não é a melhor, não tem a melhor, é uma das melhores, está no hall das melhores traduções. A gente pega lá a nota, e a nota está falando Jesus, hebraico, Yehoshua, significa Yud, Rei, Vav, Rei, salva. Está aqui, na nota aqui da Jerusalém, você pode consultar a nota, você vai descobrir o nome, que o nome Yehoshua é o correto. Eu vou pegar uma segunda Bíblia para você, que é a King James. Você já ouviu falar na King James? Também está no hall das melhores traduções da Bíblia. É uma Bíblia inglesa, britânica, né? Que foi feita a tradução para o português. E a gente vai lá ler a nota do Mateus capítulo 1 e 21 também. Vou ler para você nessa tradução também, e diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A nota aqui, a gente vai lá na nota que está levando esse versículo, é a nota 4, que diz o seguinte: Jesus, em hebraico, Yehoshua, está aqui na nota, significa Yud, Rei, Vav, Rei, salva, Adonai, salva, está aqui, Yehoshua, está na nota da King James também. Agora eu quero pegar uma Bíblia para você, de repente você vai me falar o seguinte: não, mas isso aí são tudo traduções modernas, estão querendo modernizar a palavra de Deus, estão querendo trazer coisas novas. Não é isso não, não é. A bondade e a misericórdia do Eterno está caindo sobre nós, sobre o Brasil, sobre o mundo. A revelação da Santa Torá, a revelação da ciência do Eterno está sendo avivada. E é importante que você se situe nesse tempo que o Eterno te chama para esse avivamento. Essa Bíblia aqui eu adquiri há muitos anos atrás, ela tem essa tradução, é a primeira tradução da Bíblia Sagrada da editora Scala. Isso aqui é uma raridade, tem mais de 30 anos essa tradução. É uma tradução que ela foi feita, é uma tradução independente. O que significa uma tradução independente? Ela não tem nenhum tipo de tendência religiosa. Ela não é católica e nem protestante. Ela é uma tradução completamente livre. A editora Scala, ela solicitou essa tradução com o objetivo de trazer à tona a tradução mais próxima do vernáculo. Ah, bem, eu quero só mostrar para você que é uma tradução antiga, é uma tradução que não é tendenciosa, inclusive ela é uma tradução que ela é baseada na Bíblia Católica, porque ela traz os apócrifos também. E eu quero ler para você a nota desse mesmo versículo que nós lemos, versículo 21. Ela dará à luz a um filho que o chamará de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ver a nota lá em Mateus capítulo 1 e versículo 16. A nota está adiante, ó. Ele fala lá: Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aí nós temos a nota lá no capítulo 1, no versículo 16, está escrito o seguinte: o nome Jesus repete o hebraico Yeshua, forma reduzida de
Yehoshua. E significa, aqui ele não usou tetagrama, mas ele falou Deus salva. Novamente, uma outra tradução, possivelmente uma tradução que você não conhece, da editora Scala, é a tradução Ciro Moranza, possivelmente você nunca ouviu falar nessa tradução, falando também que o nome do Salvador é Yehoshua. Bem-vindo. Bem-vindo ao reino do Eterno. E é um prazer saber que você hoje conhece Yehoshua HaMashiach Gadol Melech. Yehoshua, ungido e grande rei do Eterno. Foi mais um prazer estar com você nesse vídeo. Eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude a fazer o bem. Shalom, shalom, Shavuatov Lekulam. Já que fizemos o Havidalah há pouco, Shavuatov Lekulam, uma boa semana a todos.